Olha aí, pessoal, o mercado financeiro continua olhando com muitos bons olhos todas as reformas que o Javier Milei tem feito lá na Argentina, né? O milagre da motosserra dele aqui, que tem levado o país a registrar sucessivos superávites. Eu falei disso aqui recentemente no canal, inclusive, né? Então há um otimismo realmente com a Argentina. É claro, a gente sabe, tem muita coisa a ser feita por lá, mas os resultados são realmente surpreendentes e vão além do que qualquer otimista poderia esperar a esse respeito. Só boas notícias do ponto de vista econômico lá na Argentina do Javier Milei, portanto, né? Contudo, isso não impede que a esquerda brasileira continue aí tentando achar problemas para criticar o Javier Milei, dizendo o seguinte, que o ajuste fiscal dele leva a Argentina ao superávit, mas intensifica a pobreza, né? Olha, a dificuldade do pessoal da esquerda em entender os fatos, né? Eles não percebem que é justamente déficit governamental, estatal, dívida pública que causa a pobreza. Foi isso que colocou a Argentina no atual cenário e atirou os argentinos na pobreza. Décadas seguidas de resultado fiscal terrível, abominável por parte de governos socialistas. Javier Milei está fazendo exatamente o que deveria fazer, o oposto do que os seus antecessores fizeram. Então, vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o resultado de 0,2% do PIB de superávit nominal depois de pagar os juros da dívida, uma coisa impressionante. No primeiro trimestre de 2024, até 31 de março, foi uma coisa realmente assim, que ninguém esperava, né? Todo mundo torcia para ter um resultado positivo, as pessoas esperavam aí, eventualmente, um déficit menor, talvez até um superávit primário, né? Mas logo quando saiu o resultado de janeiro, mostrando um superávit nominal, depois de pagar os juros da dívida, o pessoal viu que o Javier Milei era realmente um cara diferenciado, que cortou na carne estatal, tirou ali, reduziu o tamanho do Estado, cortou cargos públicos, cortou ministérios, verba para órgãos e tudo mais, dissolveu estatais e coisas, enfim, né, fez um monte de coisa realmente para conseguir melhorar o resultado econômico fiscal da Argentina. E olha aí, a coisa está realmente acontecendo aqui, né? Então, o pessoal do mercado financeiro já tem visto com muitos bons olhos o futuro econômico da Argentina, ainda que existam muitos desafios a serem superados aí de fato, né? Então, o Javier Milei conseguiu esse cenário que não acontecia desde 2008, uma coisa extremamente rara e tudo mais, né? Ele trata a questão de buscar a eliminação dos déficits públicos como prioridade zero do seu governo, né? Plano de estabilização de choque, e é um plano de choque mesmo, tem impacto sim, todo mundo sabe, isso não vem de graça. Corrigir os problemas do socialismo custa caro e faz muita gente sofrer, faz parte do processo aí, tem que acontecer dessa forma aí de fato, né? Então aqui eles fazem o pessoal do Infomoney, né? Eles fazem um apanhado do que o Milei fez aqui, né? Cortou transferências para os governos provinciais, né? 3/4 das transferências, diluiu a Previdência, adiou pagamentos de subsídios, né? Suspendeu 90% das obras públicas. Tem que cortar de algum lugar. O outro governo não tinha dinheiro e se endividava pra caramba, imprimia dinheiro para conseguir bancar essa dívida toda aí. Isso causou o atual cenário inflacionário da Argentina, que é simplesmente terrível. Tem que fazer exatamente o oposto mesmo para conseguir um bom resultado, né? Então, o pessoal aqui do Bradesco BBI diz o seguinte, né, que o tão prometido superávit fiscal do Milei traz notícias que já eram, de certa forma, aqui, esperadas pelo mercado, né? Só que ele tem a vantagem de ter uma conotação de confirmação de que esse é realmente o único caminho para superar os problemas econômicos do país aí, né? Então, o próprio discurso do Javier Milei sinalizou algo nesse sentido e já começou a dar sinais aí de luz no fim do túnel, né? Ou seja, a coisa tá andando, tá caminhando, vai ter uma melhora logo ali na frente, a gente já começa a ver de relance o que vai acontecer de fato aqui, né? Então, realmente, o pessoal aqui do mercado financeiro continua crescendo as suas expectativas, isso é bom, condiz com a realidade aqui e tudo mais, né? O pessoal do Bradesco aqui afirma que esse esforço vai ser cada vez mais difícil, né? Então vai ter pressão para gastos com reajustes aí e tudo mais, talvez programas sociais. A pobreza tem crescido realmente na Argentina,
vai depender do que o Javier Milei vai fazer então, né? Se ele começar a criar esses programas, essa gordurinha aí vai ser reduzida, pode ser até que volte a ter déficits, né? A gente não sabe ainda para onde que a coisa vai caminhar aqui, mas ainda assim, né, o pessoal tá com um olhar otimista sim para os ativos argentinos nesse ano aqui, porque eles acreditam inclusive que vai entrar muito dólar por lá, algo importante aí, a inflação vai continuar desacelerando, tá subindo ainda, mas num ritmo menor, vai se estabilizar em algum momento. Tem as boas relações lá com o FMI para resolver questões de dívida, reestruturar a dívida e tudo mais. Parece que realmente a coisa está muito interessante lá. O futuro da Argentina é muito promissor aí, né? Já o pessoal do Itaú BBA diz o seguinte, que vai haver um resultado fiscal primário de 0,5% do PIB nesse ano de 2024, que é uma melhora muito grande em relação à previsão anterior deles, que era um equilíbrio. Isso aqui é resultado primário, tá? Provavelmente tem um resultado fiscal aqui, com certeza, nessa história e tudo mais, né? Então, eles também falam o seguinte, que há um problema, um desafio grande em manter os cortes e manter os gastos baixos no decorrer do ano todo. Isso pode ser revertido aí em algum momento, né? Mas se o pacote fiscal que está sendo discutido no Congresso lá, aquele pacotaço lei ônibus do Javier Milei for, de fato aprovado lá, né? As previsões provavelmente vão melhorar porque o cenário será mais promissor aí de forma geral, né? Já o pessoal do JP Morgan fala o seguinte, que embora todo mundo esteja projetando juros mais altos para países emergentes, é bem mais provável aí que no caso aí da Argentina, né, haja uma mudança nesse sentido aí e tudo mais. Parece que o Banco Central já está se normalizando pela Argentina, mas ainda é cedo para qualquer coisa aí nesse sentido. Então, de forma geral, o pessoal aqui está vendo a questão com um olhar otimista, mas com a consciência plena de que tem muito a ser feito na Argentina ainda, o que é uma grande verdade. Isso nunca foi um engano para ninguém, ninguém nunca se iludiu com isso. O problema da Argentina é muito, muito sério. E eu tenho falado isso aqui no canal, inclusive, eu não sei nem se 4 anos de mandato são suficientes para resolver o problema lá. O que eu sei é que o Javier Milei está fazendo o que tem que ser feito, mas isso tem um custo, é claro, para a população do país, não tem para onde correr. Uma crise causada pelo Estado só pode ser corrigida às custas do povo, não tem alternativa aí, não tem outro caminho a se seguir, o povo é penalizado nessa história. E, é claro, fica o recado para todos nós aí, realmente, do custo do socialismo, né? É o custo aí de longo prazo, de décadas e muito patrimônio, muita riqueza acumulada pelo povo se esvai por conta disso aí, né? Porém, conforme eu adiantei no início desse vídeo, o pessoal da grande mídia brasileira, a mídia esquerdista, realmente parece, né? Eles ou estão muito incomodados com Javier Milei ou estão dando o atestado de que não entendem nada, absolutamente nada de economia. Trouxe aqui uma notícia da Carta Capital, né, ultra esquerdista, justamente para reforçar esse ponto aqui, né? Então eles dizem o seguinte, reconhecem o superávit aí e tudo mais, fazem uma descrição disso aqui, né, citam o Javier Milei falando que essa é uma pedra angular para uma nova era de prosperidade no país e tudo mais, só que eles falam que isso vem às custas da população, né, porque o governo está fazendo esse controle de gastos para chegar no superávit tão desejado aí e tudo mais, está demitindo um monte de gente, está cortando recursos e tudo mais aí. Então, programas de transferência de renda aqui, né, como esse potenciar trabalho aqui, tiveram queda de 50%, né? Ou seja, dá para ver que o Milei pode... Tem mais um lugar que ele pode cortar gastos aqui ainda. Tá devagar, pode cortar mais ainda nessa história aqui, né? Então, isso aí, no entender do pessoal da mídia esquerdista, seria um problema enorme para o país, tá castigando a população aí, né? E aí a pobreza agora se aproxima dos 60%. A classe média tá perdendo seu poder aquisitivo aí também, de forma geral, ou seja, né, de acordo aqui com o que eles colocaram, né, esse superávit foi alcançado pelo plano motosserra aí, corte de gastos até esse momento, não exatamente entrada de recursos, é um processo demorado, a economia vai demorar a se reerguer com certeza, né, mas importante frisar aqui, né, ponto principal dessa história é que o pessoal parece que não reconhece de quem que é a culpa dessa pobreza na Argentina. Que os argentinos estão mais pobres agora, eu não tenho dúvida. Que os preços estão mais altos, eu não tenho a menor dúvida a esse respeito, né? Agora, a grande questão que causa dúvida nas pessoas, não em mim, é claro, nesse povo da esquerda, em você também não, naturalmente, mas no povo da esquerda
De quem que é a culpa disso aqui, né? Eles fazem crer que é do superávit que o Javier Milei conseguiu. Ou seja, o povo está pobre porque o governo está cortando gastos. Não. O povo está pobre porque o governo anterior imprimiu dinheiro até não conseguir mais, até não dar conta mais. Isso desvalorizou a moeda e toda vez que você tem um aumento da base monetária, obrigatoriamente, necessariamente, você tem um aumento da pobreza. Em qualquer parte do mundo isso acontece. Uma moeda forte, por outro lado, anda lado a lado com o enriquecimento da população. Javier Milei está realmente querendo fazer isso nesse momento, mas aí está o grande ponto triste, vamos colocar, dessa história. O reajuste, o consertar esse cenário dá muito trabalho e muita gente vai ter que aguentar o sacrifício disso aí. Não tem jeito, né? Para você destruir um país é confortável, é fácil e é rápido. Você consertar o país dá trabalho, é incômodo, leva muito tempo para ser feito. Mas o compromisso do Milei tá aí, ele está levando a cabo isso, está cortando na carne estatal, o que é muito importante, e está mostrando os primeiros resultados, ainda que, obviamente, o pessoal da esquerda não consiga perceber. Mas o mercado financeiro já está de olho nisso aí. A Argentina está voltando a ser um país bastante promissor. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.